Retrograde. Quando eu chegar no ponto, agora para escolher a altura, por exemplo, eu quero estar uma altura, eu quero fazer uma órbita numa altura de 400, foi o que a gente tinha planejado, 400 quilômetros de altura. Então vamos lá. Então a gente vai deixar que a nave, tá vendo aqui? A nave, o ponto onde a nave está, chegue até o perigeu, que é a parte mais baixa da órbita. Então vamos deixar que a nave chegue nesse ponto. Acelerar um pouquinho o tempo. Quando ela chegar no perigeu, a gente vai diminuir a força balística da nave, ou seja, a gente vai deorbitar. A nave ela vai perder um pouco da força da órbita dela e vai baixar um pouco a altura de força no outro lado da Terra. Vamos experimentar? Retrograde, para que ela perca a força da trajetória, ou seja, eu vou acionar a minha ignição contra a trajetória da nave e ela vai perder altura. E a gente aqui tem que ficar ligado no perigeu, que vai começar a baixar. O apogeu, aliás, vai começar a baixar. Tá vendo aqui o apogeu? Ele está baixando rapidamente. Ele já está mais baixo até que o... Agora o perigeu é a outra parte do planeta. Vamos esperar que ele baixe até 400, que é a altura que a gente deseja manter a nave. Pronto, 403, né? Não vamos ser tão exatos. E vou desligar meu retrograde. Pronto. Agora a outra parte mais baixa, que é o perigeu, ele está em 400 km de altura. E agora, se eu quiser baixar a outra parte, eu vou ter que esperar que minha nave chegue ao ponto mais baixo e aplicar outro retrograde. Vamos lá? Minha nave está se dirigindo para o outro ponto da órbita, que é o ponto mais baixo. E de lá eu vou aplicar um retrograde para que a nave do lado oposto do planeta, para que a trajetória seja diminuída, a altura. Que ainda está com 800, como vocês podem ver aqui, 850. Pronto, deixa eu diminuir um pouco a velocidade, que eu já estou chegando no ponto baixo. Pronto, aqui eu vou aplicar um retrograde, para que a nave aponte para a direção oposta da trajetória. Agora eu vou aplicar de novo a ignição da nave. E a gente começa a ver ela baixar sua altitude. Pronto. Estamos mais ou menos oscilando entre uma altura de 400 e 405 e 384 graus. Ou seja, se tivesse uma estação espacial, um satélite nessa altura, ficaria já fácil para a gente conseguir localizar ele. Pronto. Estamos numa órbita circular ao redor da Terra. Agora eu vou ensinar vocês a mudar a latitude dessa órbita. Ou seja, por exemplo, deixa eu explicar aqui no mapa. Por exemplo, essa linha verde aqui, essa linha verde é a trajetória da nossa nave, que é a GL-01. Então, essa linha verde é a trajetória. Por exemplo, a latitude dela, ela passa por Habana, ela passa pelo sul da África e ela passa pelo leste asiático. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser mudar a trajetória dela para que a trajetória passe por cima da Europa, o que eu farei? Aí a gente vai usar essas dois tipos de manobra que você vê aqui embaixo. Normal Level Plus, que é NML maisinho, e Normal ML minus, que é Normal minus, ou seja, que ele vai apontar em sentido norte e em sentido sul da sua trajetória, da sua órbita. Ou seja, vai apontar 90 graus em direção da trajetória, perpendicular à trajetória, e 90 graus perpendicular à trajetória no sentido oposto. Então é isso que faz com que a nave ela mude a latitude de sua trajetória em relação ao planeta.
Então vamos lá, vamos aplicar um aqui. Vou aplicar o normal plus e rapidamente a nave vai apontar 90 graus, né, como está descrito aqui, da sua trajetória. Então vamos acionar a ignição nessa direção. E é bom, quando você estiver fazendo isso, você ficar de olho também nas alturas das órbitas da Terra, na altura da órbita mais baixa e da mais alta, para que a nave não perca o controle e ocasionalmente possa cair na superfície. Então, por exemplo, vamos apontar para a Europa, vamos conseguir fazer isso. Eu vou apontar para, então, no sentido oposto, na normal minus, porque eu botei normal plus, mas não foi muito bom, foi errado. Vou apontar para normal minus. E deixa eu adiantar o tempo um pouco, porque aí e você começa a perceber aqui que a gente começa a perder o controle da altura da órbita. Tá vendo aqui? A nave parece que começa a... Mas isso aí é facilmente corrigido depois, entendeu? Não é de se preocupar muito com isso. Então estamos andando lateralmente em direção à trajetória para tentar conseguir uma latitude a nível europeu, né? Isso é o que acontece normalmente com todas as naves que vão para o espaço, na verdade. Esse programa Orbiter, esse simulador é muito bom para quem gosta de astronáutica. Vamos ver como é que a nave está fazendo, né? Olha lá como é que ela está. Para você entender mais ou menos como é que ela, do lado de fora, como é que ela fica quando está fazendo esse tipo de manobra. Estamos chegando lá. Pronto, agora a órbita está a nível europeu. Você percebe que a linha verde agora lá, uma dos traços passa sobre a Europa, os outros passam beirando a Europa, a parte europeia. Ou seja, vocês agora aprenderam a mudar a latitude da órbita, né? A latitude da órbita do planeta. L minus, que é normal minus, ou seja, que ele vai apontar em sentido norte e em sentido sul da sua trajetória, da sua órbita. Ou seja, é apontar 90 graus em direção da trajetória, perpendicular à trajetória, e 90 graus perpendicular à trajetória no sentido oposto. Então é isso que faz com que a nave ela mude a latitude de sua trajetória em relação ao planeta. Então vamos lá, vamos aplicar um aqui. Vou aplicar o normal plus e rapidamente a nave vai apontar 90 graus, né, como está descrito aqui, da sua trajetória. Então vamos acionar a ignição nessa direção. E é bom, quando você estiver fazendo isso, você ficar de olho também nas alturas das órbitas da Terra, na altura da órbita mais baixa e da mais alta, para que a nave não perca o controle e ocasionalmente possa cair na superfície. Então, por exemplo, vamos apontar para a
Europa. Vamos conseguir fazer isso. Eu vou apontar para então no sentido oposto, na normal minus, porque eu botei normal plus, mas não foi errado, não foi muito bom, foi errado. Vou apontar para normal minus. E deixa eu adiantar o tempo um pouco, porque aí e você começa a perceber aqui que a gente começa a perder o controle da altura da órbita. Tá vendo aqui? A nave parece que começa a... Mas isso aí é facilmente corrigido depois, entendeu? Não é de se preocupar muito com isso. Então estamos andando lateralmente em direção à trajetória para tentar conseguir uma latitude a nível europeu, né? Isso é o que acontece normalmente com todas as naves que vão para o espaço, na verdade. Esse programa Orbiter, esse simulador é muito bom para quem gosta de astronáutica. Vamos ver como é que a nave está fazendo, né? Olha lá como é que ela está, que é a altura que a gente deseja manter a nave. Pronto, 403, né? Não vamos ser tão exatos. E vou desligar meu retrograde. Pronto. Agora a outra parte mais baixa, que é o perigeu, ele está em 400 km de altura. E agora, se eu quiser baixar a outra parte, eu vou ter que esperar que minha nave chegue ao ponto mais baixo e aplicar outro retrograde. Vamos lá? Minha nave está se dirigindo para o outro ponto da órbita, que é o ponto mais baixo. E de lá eu vou aplicar um retrograde para que a nave do lado oposto do planeta, para que a trajetória seja diminuída, a altura, que ainda está com 800, como vocês podem ver aqui, 850. Pronto, você diminui um pouco a velocidade que eu já estou chegando no ponto baixo. Pronto, aqui eu vou aplicar um retrograde para que a nave aponte para a direção oposta da trajetória. Agora eu vou aplicar de novo a ignição da nave. E a gente começa a ver ela baixar sua altitude. Pronto. Estamos mais ou menos oscilando entre uma altura de 400 e 405 e 384 graus. Ou seja, se tivesse uma estação espacial, um satélite nessa altura, ficaria já fácil para a gente conseguir localizar ele. Pronto. Estamos numa órbita circular ao redor da Terra. Agora eu vou ensinar vocês a mudar a latitude dessa órbita. Ou seja, por exemplo, deixa eu explicar aqui no mapa. Por exemplo, essa linha verde aqui, essa linha verde é a trajetória da nossa nave, que é a GL-01. Então, essa linha verde é a trajetória. Por exemplo, a latitude dela, ela passa por Habana, ela passa pelo sul da África e ela passa pelo leste asiático. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser mudar a trajetória dela para que a trajetória passe por cima da Europa, o que eu farei? Aí a gente vai usar dois tipos de manobra que você vê aqui embaixo. Normal Level Plus, que é NML maisinho, e Normal M. Deixa eu apontar aqui para o Prograde. Quando eu chegar no ponto, agora para escolher a altura, por exemplo, eu quero estar uma altura, eu quero fazer uma órbita
numa altura de 400, foi o que a gente tinha planejado, 400 quilômetros de altura. Então vamos lá. Então a gente vai deixar que a nave, tá vendo aqui? A nave, o ponto onde a nave está, chegue até o perigeu, que é a parte mais baixa da órbita. Então vamos deixar que a nave chegue nesse ponto. Acelerar um pouquinho o tempo. Quando ela chegar no perigeu, a gente vai diminuir a força balística da nave, ou seja, a gente vai deorbitar. A nave ela vai perder um pouco da força da órbita dela e vai baixar um pouco a altura de força no outro lado da Terra. Vamos experimentar? Retrograde, para que ela perca a força da trajetória, ou seja, eu vou acionar a minha ignição contra a trajetória da nave e ela vai perder altura. E a gente aqui tem que ficar ligado no perigeu, que vai começar a baixar. O apogeu, aliás, vai começar a baixar. Tá vendo aqui o apogeu? Ele está baixando rapidamente. Ele já está mais baixo até que o... Agora o perigeu é a outra parte do planeta. Vamos esperar que ele baixe até 400